Deus abençoe a todos mais uma vez. Estou aqui para trazer mais um vídeo novo. E hoje eu quero falar um pouco sobre a perseguição aos cristãos. Nós sabemos que a cada dia que se passa, a igreja do Senhor Jesus está sendo perseguida. E vemos algumas perseguições em alguns países ao extremo. Em alguns países da Ásia, em alguns países do Oriente Médio, nós vemos que muitos cristãos têm sofrido perseguição, principalmente também em alguns países da África. Nós vemos muitos cristãos sendo massacrados. E nós vemos que não é diferente, que desde o início da igreja primitiva, nessa perseguição, ela começou a ser desencadeada por parte dos judeus. Nós vemos judeu perseguindo judeu, porque havia uma diferença, daqueles que tinham crido no Senhor Jesus. Nós vemos essa perseguição lá no livro de Atos. Mas por que essa perseguição? Porque os judeus, eles acreditavam que o cristianismo era mais uma seita dentro do judaísmo. E os judeus naquela época, eles tinham uma preocupação com o cristianismo, assim como lá no Antigo Testamento, o povo judeu, eles foram exilados na Babilônia por questão da idolatria. E quando o povo judeu passou um período lá na Babilônia, eles vieram assim com a concepção diferente, ou seja, com relação à idolatria. E aí, quando o cristianismo começa a se propagar por todo o Império Romano, quando chega no Império Romano, surge agora a perseguição aos cristãos por meio do imperador Nero. Nero, ele foi o primeiro imperador a perseguir os cristãos. No ano 55, Nero ele assume o poder e, segundo historiadores, Nero foi um bom imperador. Começou bom a sua administração, mas Nero ele começou a conceber algumas coisas loucas na sua cabeça. Então, Nero, segundo alguns historiadores, diz que Nero desejava construir uma nova Roma. E diz que Nero incendeia Roma. As pessoas começaram a perceber que foi Nero que incendiou Roma. Só que, segundo Justo L. Gonzalez, no seu livro História do Cristianismo Ilustrada, ele vai nos contar que o incêndio que predurou ali em Roma foi 3 dias, se eu não me engano, 3 dias ali o incêndio. E só 2 bairros que não foi totalmente atingido pelas chamas, que foi um bairro judaico e um bairro cristão. Então Nero ele precisava jogar a culpa em alguém, e Nero ele joga a culpa agora nos cristãos. Entendeu? Mas as pessoas desconfiavam que era Nero. Então Nero ali desencadeia uma perseguição. Diz que Nero aprisionou muitos cristãos, e nesse período que surgiu a perseguição foi por volta lá do ano 64, e segundo os historiadores, estudiosos acreditam que Paulo foi preso nesse período lá. Quando nós lemos 2 Timóteo, vemos ali o apóstolo Paulo idoso, escrevendo a Timóteo, encorajando a Timóteo. Então Nero, segundo os historiadores, acreditava que Paulo era o líder do cristianismo. Então por isso que ele estava preso. Então Nero, ele, ao jogar culpa nos cristãos, quando ele vê Roma sobre as chamas, diz que ele com sua lira ali cantando e fazendo versos, que Nero também era um cara muito louco. E ele dava uma de poeta, e na verdade ele não era nada, mas era um cara muito louco. Então Nero manda aprisionar os cristãos, e após aprisionar os cristãos, diz a história que ele empalhava os cristãos e fazia de tocha para a iluminação do seu jardim. E ali,
Nero ali passeando no seu jardim, tocando sua lira, e muitos cristãos ali sendo empalhados, queimados. E a perseguição, Jesus ele deixou claro. Jesus falou lá em Mateus 24 que nós seremos odiados de todas as nações. Jesus também nos falou lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, que é para nós nos alegrar quando as pessoas começarem a falar mal. E quando as pessoas nos perseguir, Jesus disse que nós seremos bem-aventurados por causa do nome dele, quando nós formos perseguidos. E Jesus disse que nós devemos nos alegrar quando levantar toda blasfêmia, ou seja, quando levantar toda calúnia contra nós. E Jesus ele deixou claro que nós seríamos levados aos tribunais, entendeu? E aos reis. Então nós vemos que a perseguição ela continua até hoje. Nós devemos agradecer a Deus aqui no Brasil, porque nós temos um país que ainda, a religião, o cristianismo, ele é tolerável, apesar que está ficando intolerante em alguns lugares, Já está tendo muita intolerância religiosa, já tem na verdade, mas ainda nós somos um país que ainda nós temos algum pouco de liberdade, mas a cada dia que se passa, essa liberdade ela está se estreitando. Eu só vou parar por aqui porque o vídeo já está longo, mas eu vou fazer um esforço para eu dar continuidade e falar mais um pouco sobre a perseguição aos cristãos, ok? Então peço para vocês, se inscreve aí no canal, compartilha, dá um joinha aí, desse jeito você está me ajudando, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.